E uma outra fala, Tereza, que eu ouvi e me chocou, porque é uma fala aparentemente, né, de um intelectual que eu admiro muito, também não vou citar nomes para não criar um clima de sectarismo, né, falando que no Brasil não existe esquerda, não existe mais esquerda, que existe progressismo, que não é mais esquerda. Então, parece que é uma coisa muito avançada, mas não é, Tereza. Ela é enganosa do ponto de vista histórico, porque dentro do próprio marxismo, você tinha ali os comunistas e os sociais-democratas, que reivindicavam a própria tradição do marxismo. Né? Ou seja, evidentemente que tinha um debate encarniçado entre essas duas tradições aí do marxismo, os comunistas, né? Os sociais-democratas, os bolcheviques e os mencheviques, né? E com acusações pesadas entre si, né? Os bolcheviques, os comunistas dizendo que os reformistas, revisionistas, os sociais-democratas, né? Os mencheviques eram apenas pessoas que propunham reformas do capitalismo, administrar o capitalismo, ou seja, era uma esquerda, né, sem essência, né, sem conteúdo, sem afirmação, quinta coluna, etc, etc. E os revisionistas, né, os mencheviques, os sociais-democratas dizendo que o máximo que eles conseguiram foi um capitalismo de Estado. Né? Mas existem essas duas tradições. E quando você fala isso, você coloca uma questão muito perigosa no debate político, no debate científico, ou seja, é a esquerda aquilo que eu acho que é esquerda. Aquilo que eu, com minha pureza, acho que é esquerda. Foi o que deu no autoritarismo mais visceral lá na União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, que nós vimos que foi tudo bem, teve a questão da guerra civil, teve a questão, né, do imperialismo vindo para sufocar a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, mas você teve ali a questão do centralismo democrático, a vanguarda que falava, não, nós temos que dirigir as massas, nós que sabemos que somos os iluminados, que sabemos dar toda a verdade ali, o que é o certo, o que é o errado. Né? Então, isso dá nisso. Né? Eu, com minha pureza, com a minha capacidade extrema, eu que sei o que é ser de esquerda ou não é ser de esquerda. E não é por aí, né, Tereza? Não é por aí. Né? Ou seja, não é por aí que você qualifica um debate. O que você pode dizer, né, é que não tem uma esquerda revolucionária no Brasil. Mas você precisa qualificar ainda mais esse debate. Uma esquerda com uma praxis revolucionária. Né? Você tem uma esquerda muito qualificada, até do ponto de vista teórico. Revolucionária, muito qualificada do ponto de vista teórico. Mas você não tem uma praxis revolucionária, porque essa praxis revolucionária, Tereza, ela só vai existir, por exemplo, como ocorreu na União Soviética. Você tinha ali os soviets, você tinha a ação do partido, você tinha os panfletos, os jornais. Lenin tinha informação, ele trocava cartas com todos os territórios da Rússia e do que se tornou depois a União Soviética. Ele se correspondia, ele tinha informação de todos os lugares, ele não fazia política do fantástico mundo da cabeça dele. Ele estava sempre ali, até quando ele errava em alguma avaliação, ele recebia as informações e reformulava
Tá? Ele estava muito bem informado da realidade política da Rússia, social. E você só vai ter esquerda com prática revolucionária se você tiver uma camaradagem, o que deputados, intelectuais pregaram aí ter centros socialistas, lugares para as pessoas exercerem um novo tipo de relações humanas, solidária, fraterna, de camaradagem, de companheirismo, e não uma esquerda que está cada um no seu feroz individualismo, cada um querendo salvar a sua pele, cada um querendo defender o seu. Nunca vai sair revolução disso, né? Não tem condições. Se você não está ali gestando embriões do que será essa nova sociedade, esse novo tipo de poder, esse novo tipo de espaço democrático, como acontecia lá que depois foi sufocado, né? Porque aconteceu pensadores como esses aí, que eu sei o que é ser de esquerda, só eu. Ninguém mais. Né? Só eu sei com minha pureza, com a minha capacidade intelectual, o que é ser de esquerda. Ninguém mais sabe. Aí acontece isso. Mas antes tinha, né, os soviets, né? Você tinha lá os trabalhadores fazendo ali a gestão das fábricas, interferindo. Tanto que o Lenin chama, né, depois da Revolução de Fevereiro, né, de 17, de Kerensky, ele chama todo o poder aos soviets. E o nome é República Socialista, né, Soviética, dos soviets, né? Então, União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Então, você tem aí uma questão também que leva a esse tipo de análise totalmente desconectada da realidade. Onde você tem aí hoje um setor político de extrema-direita com base social, pregando golpe de Estado, revolução, guerra civil, e uma esquerda totalmente desmobilizada da gravidade do que isso representa para o país. Pessoal defendendo o direito de Bolsonaro de fazer a manifestação dele, que de manifestação não tem nada, ou seja, um pseudo-legalismo. Né, que de legalismo não tem nada. É que desconhece o que é a legalidade, porque se nós vivemos num Estado democrático de direito, aí vai aquele paradoxo. Nós temos que ter tolerância com aqueles que são tolerantes. Com aqueles que são intolerantes, não tem como ter tolerância. Com aqueles que querem nos matar porque pensam diferente de nós, por aqueles que querem nos calar porque pensam diferente de nós, por aqueles que querem cercear a nossa liberdade porque pensam diferente de nós, nós temos que ser tolerantes com esses. Por quê, Tereza? O que eles querem? Não é implementar uma ditadura? Não é definir quem vai viver ou morrer? Quem vai poder falar ou não falar? Quem vai poder estar no judiciário ou não estar no judiciário? E o que nós vimos que está por trás aí do bolsonarismo? Cassinos, jogos, milícias, né? Jogo do bicho. É pesado, hein? Né? Garimpo ilegal, contrabando de arma, desmatamento, tráfico de droga, não podemos deixar de lembrar lá o tio da Damares, o avião, né, que é pastor, o avião carregado de cocaína, o avião do Bolsonaro também carregado de cocaína. E aí a coisa vai acontecendo, e nada apurado. Não é? Nada. É pesado o negócio, hein? É difícil. Realmente você colocou bem, a esquerda ela se individualizou. Coletivamente não está tendo a prática de se rearticular um projeto, né, para o país, né? E aí o Bolsonaro está fazendo essa farsa aí da democracia, que é uma farsa, né, para o golpe.
e nós não estamos aí parados. Cada um Que era para ter... tentando salvar o seu, né, Tereza? É o que está acontecendo. É o que está acontecendo. Quem está assistindo isso há muito tempo. Não tem nenhum... Esse desmonte... A única praxe que você tem reformista no Brasil é o MST. Se mantém vivo ainda. Uma praxe reformista. Sim. É uma de reforma agrária. Que é uma medida típica do capitalismo, que foi implementada, né, em todos os países que fizeram processos de revolucionário de desenvolvimento, como o próprio Estados Unidos, né, que teve uma guerra civil, mas para o avanço, né, não por atraso, como está querendo aqui no Brasil. Uma revolução do conservadorismo. Também existe. Na verdade, é uma contra-revolução, né? Então, e você vê a força desse movimento social com essa praxe reformista, né? De solidariedade, de espírito de grupo, né? De fraternidade, de cooperativismo. Você vê o poder de um movimento social desse reformista. Imagine se nós tivéssemos no Brasil com praxes efetivamente revolucionárias para o povo, né, Tereza? Com grupos, células, centros, com um novo tipo de praxe, de camaradagem, de solidariedade, de cooperativismo, de fraternidade, e não tem nada disso. Não. Está cada um querendo defender o seu. Cada um no seu canto. Cada um no seu quadrado. Então, isso está muito sério no país. Realmente está um momento muito difícil para a esquerda, porque isso vem se perdendo, né? Desde 2008, começa lá atrás, nada foi agora, por acaso. Isso vem sendo destruído, que começa lá quando tinha os deputados do partido, quem se candidatava pelo partido ganhasse, quando ganhava o mandato, era do partido, porque eles contribuíam mais para o partido, contribuíam nos municípios, os deputados tinham uma contribuição maior, uma contrapartida maior do seu soldo, né? Do que eles recebiam no Congresso para fortalecer as bases da sociedade. Isso foi deixado para trás. E aí vem várias questões que a esquerda vem deixando para trás, né?